Bora, bora, bora! Bora para mais uma aula, mais conhecimento. Bora aprender algumas armadilhas que nós temos aí. Boa noite, boa noite. Meridiane, que está aí como secretária. Boa noite. Muito bom tê-la aqui. Quanto tempo! Pois Vamos é. dar um dia de desafio, mais conhecimento. Bora entender aí algumas armadilhas que a gente vai se enrolando sem entender. Eu falo que quem é aluno da mentoria vai ter um mapa completo, mas aqui o motivo é ir despertando, é tendo um olhar mais delicado por cada situação. Então, vou dar só aqui uns minutinhos para mais pessoas chegarem. Boa noite, Aterlaine, seja bem-vinda. Enquanto isso, quer tirar alguma dúvida aí da aula um que você viu lá, ou vamos deixar para a aula específica que a gente vai fazer? Eu acredito que na próxima terça eu vou fazer aula só com os alunos, que aí a gente aprofunda nas técnicas, nas estratégias. Tá. Como é que vem pessoas que não estão no processo todo, às vezes eu falo, pode até confundir. Boa noite, Alê, seja bem-vindo. Bora, bora, bora. Vou dar aqui só mais uns 2 minutinhos e a gente inicia. Hoje nós vamos falar sobre o raio-x dos devedores. Infelizmente, é muito sutil a gente dever e nós vamos entender que é um processo, né? Mas é possível. Ale, me ajuda chamando os alunos principalmente, mais o grupo de alunos. A gente vê quem mais vai chegar aqui para a gente iniciar a jornada. Nós temos. Quais são os alunos novos? Coloquem no grupo que a gente já está ao vivo. Meire, eu vi que você estava no grupo, a importância de entrar no grupo é porque às vezes o sistema nos trava, por exemplo, tem um dos telefones da empresa que está bloqueado pelo WhatsApp, que às vezes quando eu mando muitas mensagens, bloqueio. Então a gente tem vários números. Aí eu coloco no grupo por isso, porque se bloqueia, pelo menos no grupo, todo mundo recebe mensagem, a gente consegue mandar um link só para muita gente. Se eu tenho que mandar no individual ali, aí às vezes nesse momento fica no prejuízo porque não chega a mensagem e aí tem o prejuízo, às vezes, de não participar. Mas é porque a gente foi punido pela própria plataforma e esses desafios acontecem. Eu falo, sempre quando a gente vai fazer esse movimento de aulas, algum lançamento, bloqueia por quê? Porque é muita gente que me levanta a mão, que manifesta que quer, a gente vai avisando e acaba, às vezes, prejudicando a plataforma, prejudicando outros, porque a gente quer ajudar e não vai. Ó, Kátia tá chegando, muito bom. Você vê quantas pessoas falam que virão, mas na hora H mesmo a gente sabe que são vários imprevistos da vida, né? A vida nos engolem aí e quando a gente percebe, os imprevistos estão lá. Então, bora lá honrar com quem chegou. Vamos iniciar. Kátia, boa noite, seja bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Bora, bora, bora. Queria que mais alunos novos tivessem, mas vamos com quem tem compromisso de estar aqui ao vivo. Hoje, o que é que nós vamos entender, né? Mais do que nunca, a gente ter clareza o porquê que a conversa de hoje ela é uma conversa direta, ela é prática, mas ela é necessária, né? E literalmente nós estamos vendo aí cada dia mais o brasileiro se enrolando nas dívidas, porque mais de 90% da população brasileira entra na dívida e não consegue sair dela.
Infelizmente, a forma que as pessoas buscam, não estou conseguindo. A Renilce falou que não está conseguindo entrar. Vê se você dá suporte aí. Manda para ela aí no privado. Infelizmente, a forma que as pessoas buscam, né, de resolver dívida é sempre procurando o banco, acreditando que o banco é o melhor lugar, que lá vai resolver, que a proposta que ele oferece é boa, né? E a gente sempre vai nesse jeitinho aí do milagre. Quando tem a oportunidade de aprender, que é estar aqui, são poucas pessoas que realmente dedicam um tempo para vir e fazer o que precisa. Então, que nós estamos entendendo hoje é por que que é fácil entrar na dívida, mas não é fácil sair dela. E aí eu trouxe o tema que vai ser literalmente um raio-x aí financeiro, né? Por que um raio-x financeiro? Porque, infelizmente, nós temos aí esse índice muito grande, e se você já está achando difícil esse ano, quem não decidiu aprender, quem não decidiu ter ajuda, ano que vem vai ser pior ainda, porque nós vamos entrar agora Copa do Mundo, depois nós vamos entrar para eleições, né? E só Deus para nos ajudar nessa transição aí. E em meio a tudo isso, nós temos o nosso financeiro, né? Então, quem já teve o comprometimento da renda, ontem, hoje eu estava com alunos ali com dificuldade com o banco, porque o salário caiu e o banco foi lá e limpou a conta. Gente, a gente não para pensar assim. Eu estou no aperto financeiro, eu vou conversar com o banco. O banco vai me ajudar, ele vai, mas ele vai pegar a sua renda, ele vai pegar o seu dinheiro. E depois, quando você mais precisar, o banco vai te deixar sem nada. Olha como nós vivemos como zumbis. E por que que é importante fazer o raio-x? Para você ter clareza, né, Tânia? Seja bem-vinda aqui, saudade de vocês, né? Nós vamos voltar aí algumas aulas encontrando aí quem é aluno, porque a gente encontrava toda semana, agora a gente não encontra assim. Então aproveita esse momento. Eu falo que quem é aluno, isso aqui se torna após, né? É um MBA aí que a gente faz, né, Kátia? Aprendendo que estudar nunca é demais, pelo contrário. Quem está aí na base da educação sabe da importância. Então, por que tanta gente, né? O índice mais de 90% entra na dívida e não consegue sair? Se você trabalha, você recebe, corre atrás e ainda sente que o dinheiro escapa pelas mãos, essa aula é para você. Por que que essa aula é para você? É para você entender que existe um caminho, existe uma jornada. Existe um problema real que você trabalha para ter dinheiro, mas você não sabe fazer o dinheiro trabalhar para você. Você não sabe ficar com dinheiro. E aí eu estou recebendo aqui muitos formulários das pessoas falando, né? O problema não é a renda. Muitas pessoas acreditam que não é. Mesmo o assalariado, ele passa pela mesma situação. O que te fere é o volume, né? Se eu ganho um salário 2, 5, 10, 20, 100, o meu crédito que vai diferenciar. Então, o meu padrão de vida vai diferenciar. E automaticamente o meu caos financeiro também vai diferenciar. Então, o que que nós descobrimos aqui? Isso acontece por causa de organização financeira. Precisa ter um método claro, um método que vai acelerar o resultado. E hoje eu quero mostrar 3 pontos que vai começar a te trazer mais clareza para você retomar o controle do seu dinheiro, para você retomar o controle financeiro. O que que nós identificamos? O problema número um, que é um problema real, que prende as pessoas nas dívidas. É um problema. Existem 3 causas que alimentam esse ciclo de prisão na dívida. E o passo a passo que eu vou trazer aqui, um passo a passo prático, para quê? Para você retomar o controle financeiro em 90 dias. Então, essa aula é uma aula aberta, né? Nós temos a maioria que está aqui é aluno, não temos alunos também. O grupo Finanças com Kelly é um grupo aberto, alunos não aluno, grupos de alunos específicos. Então,
hoje essa aula é um tema onde eu estou trazendo clareza para quem não é aluno ou para quem iniciou a jornada como aluno e não teve esse conhecimento. E aí eu quero começar a compartilhar, primeiro, essa aula ela é direta, é sem enrolação, sem fórmula mágica, assim como eu falo que a mentoria também é, né, onde você passa a ter clareza, direção e tem um método. E aí eu quero trazer o paradoxo do trabalhador endividado. E eu sempre gosto de falar, né? Porque as pessoas, quando começam a trabalhar, elas ficam felizes que o banco disponibiliza crédito. Até então, você nem usou o crédito, ou tá usando o crédito, tá pagando. Né? Ontem eu estava conversando com a Andrea, ela decidiu também fazer parte desse movimento, e ela falou: Kelly, eu não tenho dívida em atraso. Ou seja, tudo que eu estou usando de crédito eu estou pagando. Mas eu estou pagando como? Com o cartão, com o cheque especial, com o consignado, com o financiamento. Percebe? Nós vivemos pagando, mas pagando com dinheiro que não é nosso. Se eu pergunto, né, você consegue pagar com o seu salário? A grande maioria não. Então, o paradoxo do trabalhador endividado é que ele trabalha, mas chega na metade do mês, cadê o dinheiro? Né? Geralmente até na semana. Tem gente que antes de receber o dinheiro, como eu estava conversando com uma aluna, ela falou que ele caiu ontem e o banco já pegou. Por quê? Porque ainda não conseguiu fazer ali os passo a passo que eu ensino dentro da mentoria. Então, eu quero começar falando para você uma coisa importante. Isso não é falta de esforço. Por que que isso não é falta de esforço, Kelly? Porque não é. Infelizmente, esforço todos nós temos. Você levanta cedo, você vai trabalhar. E aí você faz uma coisa, faz outra coisa, né? A Kátia tá aqui, sempre gosto de usar ela como exemplo. É mãe, é esposa, é dona de casa, trabalha em um emprego, faz renda extra aqui, faz renda extra ali e vai construindo uma vida. Por mais que usa crédito, vai construindo uma vida equilibrada. Só que se acontece qualquer imprevisto, o crédito está lá. Por que que nós endividamos? Porque nós usamos um dinheiro que não é nosso. Então, a maioria das pessoas endividadas não é preguiçosa. A gente trabalha e trabalha muito, mas a gente opera sem base financeira. Então, você está trabalhando por causa de quê? Por causa da renda. E aí, no final, cadê a renda? Então, hoje, o meu objetivo é te dar clareza para você sair daqui com uma direção, com um plano. E eu já quero começar aqui, né, mais do que nunca, aprofundando aqui na contextualização, que é, eu vou mostrar para você, essa aula vai ficar gravada, né, para quem é aluno vai poder assistir. Isso faz parte da estrutura que a gente aplica dentro do programa Base Financeira. Base Financeira é um programa que eu criei ele agora para ajudar mais pessoas. Eu vou explicar ele mais no final, né? Sendo que nós temos a mentoria que ela é completa. Então, eu vou te mostrar todos os passos que você precisa aqui. O que que nós vamos entender? Eu vou te mostrar que é simples. O programa Base Financeira, eu vou falar aqui para quem é, para quem não é e quais são os passos para fazer parte de tudo isso aqui no final. Mas, né, o que eu sempre falo, fica aqui até o final, porque as pessoas querem pílula mágica. Kelly, como é que eu saio da dívida? Simples, se organizando e pagando. Né? E as pessoas só querem falar assim, tá, eu quero ter dinheiro, não, eu quero pagar a dívida. Mas como é que eu pago dívida se eu não tenho dinheiro? Como é que eu tenho dinheiro? Me organizando, entendendo como o meu dinheiro fica na minha vida. Porque o dinheiro cai na conta. A primeira coisa que todo mundo pensa é o quê? Pagar. E aí você sai pagando tudo, mas nunca se paga primeiro, ou seja, nunca vai ter dinheiro. Sai pagando tudo sem um planejamento, sem uma organização, sem uma base financeira. E aí no final, cadê o dinheiro? Percebe como que a gente vive como zumbis? Então, primeiro eu vou fazer um diagnóstico aqui, te trazendo mais clareza,
E quem decide ir para a base financeira vai ter mais conhecimento, e quem decide ir para a mentoria tem o todo. Então, eu quero que você entenda que o seu problema hoje não tem dinheiro, não sobra, estou devendo, não consigo fazer reserva. Não é esforço que é o problema. O problema não é só estar devendo. O problema é viver um ciclo que se repete. Qual é o ciclo que se repete? Exatamente esse aqui. Todo mundo vai lá, trabalha 30 dias para receber o salário. E aí, o salário caiu na conta, qual é a primeira coisa que você pensa? Vou pagar as contas, né? Tudo aquilo que eu tenho de essencial, tudo aquilo que está atrasado, eu vou pagar. E aí pagou. Depois vai acontecer o quê? Sem dinheiro. Chega no dia 10, chega no dia 15, dia 20, não tem mais dinheiro. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos lá tampar o buraco. Com o quê? Com cartão de crédito, com cheque especial, fazendo empréstimo. E aí isso vai o quê? Para parcelamento. Por quê? Porque o seu cartão, por que que você não consegue pagar ele todo? Porque não é o que você comprou no mês, é o que você vem comprando há meses, ou talvez há anos. Não é assim que funciona? A gente vai comprando, de repente você se vê num buraco, se vê num beco sem saída ali. Só que aqui, você começou nisso usando crédito, porque o salário não deu, e aí você foi usar o crédito. Virou uma rotina parcelar. Você olha para uma parcela pequenininha, mas você nem pergunta: isso que eu estou comprando é consumo ou é uma alavancagem? Isso aqui vai fazer com que eu vá crescer, né? Porque quando a gente vai falar de alavancagem, é quando você está comprando um conhecimento, é quando você está investindo num negócio. Né? Pela falta de gestão, você às vezes é numa emergência. O crédito, ele seria usado com inteligência financeira, com sabedoria para isso. Só que nós usamos ele para cobrir buraco. E aí, como você olha para a parcela traz o que como consequência para você? Ansiedade. E aí, no primeiro mês, você fica um pouquinho ansiosa, mas tá tudo bem. No segundo, no terceiro, depois você já não dorme mais. Né? O que eu mais recebo aqui nos formulários que as pessoas preenchem é insônia, ansiedade, não consigo pagar as contas do mês, tenho vergonha da família, né? Tenho vergonha que as pessoas saibam. E aí, ela vai fazer isso aqui, ó, literalmente, o caminho que você percorreu, você que está aqui, e aí chegou o próximo mês. Amanhã, né? O salário está caindo na conta. Quem recebe lá no quinto dia útil, o salário vai cair na conta. Para fazer o quê? Exatamente de novo, esse ciclo em junho. E aí, como é que resolve isso? Como é que eu saio desse ciclo? E entra mês, sai mês, e as pessoas estão nesse ciclo. Aí tem uma oportunidade de ter uma aula gratuita, uma aula onde eu vou trazer um passo a passo aqui prático. Quem dedica tempo para vir? Quem dedica tempo para olhar para a própria vida financeira? Aí muitas vezes as pessoas falam assim: ah, Kelly, é porque aconteceu isso, aquilo, outro. Eu entendo, imprevistos acontecem. Só que você sai de casa todo dia para ter dinheiro. Se você não separar aí 30 minutos do seu dia para olhar para o seu dinheiro, esquece. Você vai viver esse ciclo aqui, ó. E isso aqui se realimenta. Então, o que que nós aprendemos com isso aqui? Nós precisamos olhar para o nosso comportamento. É o comportamento que impacta esse ciclo. Por que que as pessoas acreditam que o crédito, o dinheiro acabou, mas eu tenho o cartão, resolveu minha vida? E não é um cartão, né? Geralmente aí você tem dois, três, cinco. Já atendi pessoas com até 22 cartões. Então aí você para e pensa, se o cartão resolvesse, você não estaria nesse ciclo. Você não entraria no buraco, você não teria ansiedade. Você não estaria ali no desespero da família. Então a gente precisa entender o quanto que esse ciclo leva você para o buraco. E o problema é o ciclo? Não. Quem é o problema? O seu comportamento.
E a Kátia tá aqui, né, que é uma parceira que eu tenho aqui, uma sócia, que ela aprofunda no comportamento para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Então, com essa clareza, a gente começa a entender que o verdadeiro problema não é a dívida como nós ficamos falando. O verdadeiro problema é isso aqui, ó. É isso aqui. E aí, eu quero trazer aqui a história da Ana. Por que que o problema não é a dívida? A Ana, ela recebeu o salário e aí ela me contou assim, Kelly, paguei tudo. Eu tentei me organizar. Muitas vezes, você que preencheu o formulário, eu pergunto ali, você já tentou organizar? A pessoa fala, sim, já tentei, mas eu endividei de novo, mas piorou. Eu voltei para a dívida. Por quê? Porque ela tentou fazendo aquilo que ela queria, aquilo que ela gostaria. E aí eu pergunto, né, Meire que tá aqui, Elisa, Tânia. Para fazer o que você quer, o que você gosta, você já vive a vida que você vive, endividada sem dinheiro. Então, para e pensa agora. Quero até olhar aqui no olho de todo mundo. Para e pensa. Se for para você organizar a sua vida financeira do jeito que você vivia, o comportamento é o mesmo. E se o comportamento é o mesmo, significa que vai faltar dinheiro no meio do mês, no final do mês. Tá todo mundo aqui contando o próximo salário cair na conta. E eu pergunto, onde está a sua organização financeira? Por que que a Ana, né, falou que eu já tentei, mas eu tenho que usar o limite. Aí ela faz o quê? Vai lá e parcela mais uma vez para quê? Para sobreviver. No mês seguinte, ela começa com menos fôlego. E você? Também acontecia isso com você? Está acontecendo ainda? E eu trouxe o exemplo da Ana porque ela representa milhões e milhões de brasileiros que não estão aqui. Muitas pessoas que falaram que viriam não estão aqui. Muitas pessoas preenchem um formulário pedindo ajuda, contando, abrindo a vida, quando eu convido para uma aula gratuita, não está aqui. Mas está vivendo o caso da Ana, que é o ciclo. E aí, quando nós olhamos, existem três causas que colocam você no vermelho. E o pior, não é só te colocar no vermelho, é o que te mantém lá. Três causas te colocam no vermelho e te mantêm lá. E aí agora eu quero te mostrar quais são essas causas. Por que que é importante você entender o ciclo que eu acabei de mostrar e entender a causa? Por que, Kelly, que é importante voltar a compartilhar? Você que está chegando aí, boa noite, você que entrou agora. Nessa aula é uma aula importante que te ajuda a ter clareza para o seu próximo salário, você usar ele de forma mais estratégia, com mais inteligência, para que você vá saindo desse ciclo. Olha o que que acontece. Você olha isso aqui, ó. Isso aqui é a ponta do iceberg. O dinheiro caiu na conta, você paga. Ah, tem alguma coisa atrasada, você paga. Aí você fala, vai dar para pagar o cartão, vai dar para pagar o cheque especial, até porque ele já é descontado direto, dá para pagar o empréstimo, dá para pagar o fulano, o cicrano, você tá vendo só aqui em cima. E aqui embaixo? Existem três causas escondidas que você não sabe. E existe um ciclo que prendem as pessoas. Para vir ter um conhecimento, elas não vêm, prendem elas. Para fazer o que precisa, você que é aluno, você sabe o quão difícil é, né, Tânia? O quão difícil é aplicar um método, mas quando você começa a aplicar, o quanto que isso traz liberdade? Você que não sabia como que o dinheiro ia sobrar, seu dinheiro começa a sobrar. Você começa a ter sua reserva. Você começa a ter dinheiro trabalhando para você. Por quê? Porque você descobriu causas. Você descobriu um ciclo que ele é interno, que ele é profundo, mas que quando você descobre, se torna simples. Porque você começa a entender a causa real, não é falta de dinheiro. Não é que você ganha pouco. Não é porque o banco está pegando o seu dinheiro somente, não. Você, quando entende a causa, você para de se culpar, né? E começa a agir com estratégia. E eu quero trazer qual é a causa. Vou mostrar três causas aqui. A causa número um. Olha o que que acontece. Você aprendeu a ganhar dinheiro.
Então, ó, o funil é gigante. Trabalha, trabalha, ganha dinheiro, estuda mais, especializa mais, faz renda extra aqui, faz renda extra ali. Você tá ganhando dinheiro, mas você cuida desse dinheiro? Você sabe cuidar desse dinheiro? Por que que essa é a primeira causa? Porque falta de conhecimento financeiro prático. A escola não te ensinou, os seus pais não ensinaram, a faculdade não te ensinou, e quem te cobra? A vida. Então, olha bem, ninguém te ensinou, só falou com você assim, ó, estuda e vai trabalhar. Aí você vai para o funil. Você começa a estudar, você vai trabalhar. Só que para que fazer gestão? Para que eu vou cuidar do meu dinheiro? Para que eu vou proteger o meu dinheiro? Que eu vou multiplicar meu dinheiro? E aí vem até o outro impasse, né? Às vezes a pessoa fala assim, Kelly, eu até tenho reserva, mas eu tive que usar. Aconteceu um imprevisto, renil-se, né, renil-se? Quantos imprevistos Uhum. aí já aconteceram na vida que você teve que usar a sua reserva, mas quanto de liberdade que você teve? E se não tivesse, como nós passamos aí por vários desafios ano passado? Então, quando a gente começa a entender o motivo desse funil, primeira coisa, a causa número um, você começou a ter dinheiro, você trabalha, você produz, você vende, você atende, mas você não aprendeu. Proteger o salário. O banco te oferece um crédito, da mesma forma que ele te oferece o crédito, ele te toma o crédito. Você não aprendeu a organizar de acordo com o método, com o fluxo, com o passo a passo. Decidir com critério, que é o que que eu devo fazer para conseguir aplicar o método? Como eu vou fazer o meu dinheiro sobrar? Como eu vou pagar tudo que é essencial, tudo que me traz qualidade de vida? Como que eu construo uma estabilidade? Então, a causa número um é que você sabe fazer dinheiro. O dinheiro entra, mas você não sabe impedir ele de escapar das suas mãos. E o primeiro que pega o seu dinheiro é o banco. Olha que louco, hein? O mesmo que te oferece o crédito é o mesmo que toma esse crédito. E aí, muitas das vezes, você vai falar assim: ah, o banco é o vilão. Ah, o cartão é o vilão. Eu tô nessa situação por causa do financiamento, por causa do consignado. Será mesmo? Não foi a falta de conhecimento que fez você entrar nessa armadilha, não? Então, a causa número um é falta de conhecimento financeiro. Eu sou contadora de formação. A faculdade não me ensinou a fazer gestão financeira. Ela me ensinou a fazer gestão contábil. Quem é empreendedor aqui tem um contador. Você olhar para a visão contábil, sabe o que que a contabilidade te ensina? Ela te ensina que você fatura, mas você nem sempre lucra. Faturar não é receber, receber não é lucrar. E muitos empreendedores se perdem porque têm a visão da venda, mas não têm a visão do custo, tanto variável quanto fixo. Não tem visão de lucro. E a contabilidade mostra um balanço ali, uma DRE, e o financeiro mostra outro. Então, é importante ter financeiro? Sim, no seu negócio e na sua vida pessoal. Muitos empreendedores se perdem porque nem separam o dinheiro. Então, a entrada do dinheiro, ela acontece você empreendendo no CNPJ de alguém, que você é funcionário de alguém, seja CLT ou funcionário público, ou você empreendendo no seu próprio CNPJ. E aqui baita desafio, né, Kátia? E vamos aprendendo e vamos rompendo. E a causa número dois? A causa número dois é essa grande armadilha aqui, ó, crédito fácil. Por que que você está endividado? Porque você teve o cartão? Porque você olhou para aquela parcela pequenininha? Porque tudo parecia possível para você? E hoje você está sem sono, você está aí sem paz? Por quê? Por causa do crédito. Percebe como que é sutil? O banco te libera, parece ser uma maravilha, e depois? Aí você usa, ele aumenta o limite. Você usa, aumenta o limite. Você usa, aumenta o limite. Eu te pergunto, quem é o limite? O crédito que estão te dando ou é o seu bolso?
Adianta ter um limite, né, Kátia? 100 mil, 60, 30, 20. Eu endividei dessa forma. Tinha um limite altíssimo. Você vai usando. Um dia vem um grande imprevisto, você não consegue pagar. Ninguém endivida porque quer. Ninguém deixa de pagar porque quer. São circunstâncias. Mas a armadilha estava onde? Aqui, ó, no crédito fácil. Só que tem um método. Quem não consegue resolver isso? Quem não tem um método financeiro. Por quê? O crédito vira prisão. O sistema bancário, ele é inteligente. As pessoas não querem vir aqui estudar, não querem gastar um tempinho ali das suas horas, que poderia estar numa série, numa TV, né? Poderia estar ali nas redes sociais, poderia estar ali com o filho, né? Às vezes com o cônjuge, fazendo qualquer outra coisa. Não querem. Agora os bancos investem. E olha que eu tenho várias amigas bancárias. Amigas que foram superintendentes de banco, chegou ali no cargo máximo dentro do banco. E ela falava comigo assim: Kelly, o que a gente mais fazia era treinamento. Por quê? Porque tem que treinar o consumidor usar o crédito. O gerente bancário, ele tem meta para bater. Então, quando ele está te oferecendo um crédito, não pensa que ele está te ajudando, que ele está olhando para o seu problema, não. Ele está olhando é para a meta dele. E aí ele estuda para isso, ele se prepara para isso. O consumidor não se prepara. E aí o consumidor, o que ele faz? Antecipa o consumo. Já que eu tenho crédito, eu compro tudo parcelado. Conhecimento ele não compra, mas ele compra tudo. Shopee, a Amazon, né? Todas que tem aí hoje na palma da mão é fácil. E aí, o que que ele faz? Ele joga esse custo para frente. E quando você percebe, a sua renda está comprometida 30, 40, 50, 60, 80%. Hoje uma pessoa me mandou assim, Kelly, salário caiu, eu não tenho um centavo na conta. Eu não consigo pagar a minha conta de energia. E aí, vai usar o crédito da forma que você está usando mesmo? Entende? O banco te dá poder de compra hoje e toma sua paz amanhã. Vale a pena ter esse conhecimento aqui, opa, ter esse conhecimento aqui, entendendo que o banco te dá poder de compra hoje, mas ele toma sua paz amanhã. Vale a pena viver assim? E aí, se você entendeu que a primeira causa é falta de conhecimento, a segunda causa é o crédito fácil, qual é a terceira causa, Kelly? Tá aí. Terceira causa é a negação da realidade. É o atraso da decisão. A pessoa percebe que a situação apertou. Todo mundo que está aqui é porque apertou de alguma forma. Enquanto você conseguia negociar, você fala: não preciso de educação financeira, não. Não preciso olhar para minha vida financeira, não. Quando aperta muito, aí você levanta a mão, né? Que bom que você está aqui, parabéns. A pessoa percebe que a situação apertou, mas ainda adia encarar. Você que é aluno, você sabe o quão difícil é sentar para assistir a aula. Você sabe o quão difícil é conversar com o marido, conversar com o filho, conversar com você mesma, falar: eu vou separar aqui meia hora todos os dias para eu aprender isso. Então, você adia encarar a realidade. Você não ajusta o seu padrão de vida, né, Elisa? Quão difícil é, Kelly, reduzir? O quão difícil é, Kelly, cancelar? O quão difícil é substituir? Isso aqui está no padrão de vida. Quem escolhe isso não é você, é a renda. Você não consegue olhar para os números, pegar um extrato. Não toma decisão na hora certa que precisa. Muitas das vezes por ego, por medo de julgamento, ou apego à aparência de estabilidade. Principalmente quem tem renda mais alta aí. Quanto maior a renda, mais você tem vergonha. Mas, gente, eu atendo muitas pessoas de todo tipo de profissão, todo tipo de renda. Ela tem vergonha de se abrir. Porque quando você fala, eu ganho bem, mas no final não sobra, o que que você está falando? Eu não tenho organização financeira. Eu tenho até um crédito bom, mas é por causa do crédito que eu tô aqui nessa situação. Então é aqui que tem uma verdade que muda o jogo. Entrar na dívida é um processo.
Sair da dívida também é um processo. E muitas vezes você quer só assim, Kelly, como é que eu saio da dívida? Pagando. Como é que eu pago? Me organizando. Como é que eu me organizo? Aplicando o método. Entrar parece leve, porque consumir dá recompensa imediata. Consumir dá recompensa imediata. E isso exige de você maturidade, exige de você disciplina, exige de você consistência. Quem não encara a realidade financeira terceiriza o próprio futuro para o banco. Então, toda vez que você fala, não, Kelly, eu não consegui assistir a aula, não, não, eu não consegui aplicar, não, eu não consegui fazer, não, sabe, Kelly, tá muito difícil. Você está terceirizando a sua vida, o seu futuro para o banco. E fica tranquila que ele te ama. Então, quando você entende três causas simples: conhecimento, que é o seu comportamento, o que você faz com o dinheiro, crédito fácil e entender que você nega. Até o dia que você está lá no fundo do poço, no buraco do buraco, você levanta a mão e pede ajuda. Precisaria ser assim? Não. Aí vem o sistema que libera um programa Desenrola Brasil, onde as pessoas nem sabem as armadilhas desse programa e tá lá. Os bancos estão batendo recorde de lucro porque as pessoas estão fazendo desenrola. O desenrola você passa a ter não para o banco, mas para o governo. O desenrola pode bloquear o seu CPF, o seu imposto de renda. E o desenrola tem um limite, que ele vai dar até 90%, sendo que você, como aluno, você pode ter até 98% de desconto. Kelly, como é que você fala isso? Eu tenho vários alunos que já quitaram dívida com mais de 98% de desconto. Então, será que o desenrola oferecendo ali de 30,90 é um bom negócio? Será que realmente aceitar uma proposta sem conhecimento é um bom negócio? Percebe como é que as pessoas vivem? E aí eu quero trazer mais um pouquinho aqui para a gente aprofundar a mudança de paradigma. Olha como que é sutil o ciclo da dívida. Você começa a consumir porque você precisa da recompensa imediata. Comprar conhecimento? Não, mas eu compro qualquer outra coisa. O dia do pagamento é o dia que os barzinhos estão cheios, os restaurantes estão cheios, né? Finais de semana tá todo mundo saindo, tá todo mundo fazendo alguma coisa, tá todo mundo comprando nas férias, né? No 13º, quando o imposto de renda cai, tá todo mundo comprando. Afinal de contas, nós temos data comemorativa o ano inteiro. Porque consumo, recompensa imediata. E aí você sobrevive. Quando? Até o final do mês usando crédito. E com isso a ansiedade vai crescendo. E aí você deixa o controle onde? Na mão do banco. Percebe? Percebe, gente, como que é sutil endividar aqui no Brasil? Como que é sutil você viver nessa escravidão? É sutil. Por que que é sutil, Kelly? Porque nós caímos na armadilha. E a armadilha é fácil você entrar, mas é fácil você sair? É fácil você sair? É, com conhecimento. O que não dá é você continuar do jeito que tá. E aí o meu convite aqui para você é esse. É te mostrar que você vive isso aqui, ó. E os bancos, o sistema, governo, todos querem que você vive nisso aqui, ó. Porque enquanto você está aqui, você é prisioneiro do sistema. Você vai fazer o que o banco falou. Olha, para você continuar aí, eu tenho que pegar seu salário aqui no consignado, eu tenho que pegar no empréstimo que você fez, eu tenho que pegar no cheque especial que você usou, o cartão de crédito. O resto, se der para você viver, tá ótimo. E as pessoas vivem nisso aqui, achando uma maravilha. E aí a insônia e a ansiedade bate por quê? Desse ciclo. E qual é o convite? Te trazer para cá, ó, para a base financeira. Porque com base nós temos organização e método. Com base nós temos planejamento. Você protege o seu futuro. Com base você tem paz. Paz para dormir tranquila, paz porque você sabe como que o banco funciona, como que o jogo funciona. O controle sai da mão do banco porque quando você não tem, você é marionete do banco. Quando você tem, o controle volta para sua mão. E aqui é onde você manda no dinheiro.
Então, nós temos dois momentos, que é o paradigma. Ou você vive aqui como a maioria, ou você vive aqui. É questão de escolha. Qual é a sua escolha? Agora, existe um ponto de rupção matemático. Qual é o ponto de rupção matemático, Kelly? Simples. Se nada mudar hoje, a sua dívida vai crescer. E vai crescer e vai crescer. Então, a dívida cresce, os juros comem a renda, o limite vira extensão de salário, a ansiedade aumenta e a vida financeira vira reação e não direção. Percebe como que é sutil? As pessoas escolhem viver aqui, ó. Escolhem reclamar, culpar, é o governo, é o banco, é o meu salário que é pouco, é a empresa que é ruim. Ontem eu estava com uma funcionária pública, ela falou assim, Kelly, eu busquei estabilidade, mas a estabilidade eu tenho a renda e a renda não dá. Percebe que cada um vai contar uma história? Tá aqui, ó, no ciclo. O ciclo que o sistema quer que você vive. Quando você tem uma base financeira que você pode ter liberdade, você fala, não. Por quê? O custo de viver aqui não é só o financeiro. O custo de viver aqui é o emocional, é o mental, é a sua saúde, é a sua família. Esse é o custo de viver aqui. Só que a maioria prefere viver aqui e reclamar e culpar, julgar aí todo mundo. Existe um plano. Olha o plano matemático. Quando eu entendo que eu tenho uma renda, eu preciso fazer uma gestão dessa renda para eu pagar o que eu devo. Simples assim, é prático, percebe? Não é fórmula mágica. Agora, o que você vai fazer, obviamente, a partir de hoje, é começar a retomar o controle. E agora eu quero trazer o passo a passo para você entender como é que eu retomo o meu controle através de um diagnóstico real. Quem é aluno da mentoria tem a ferramenta onde o diagnóstico, assim que você preencher toda para onde o seu dinheiro vai, lá ela vai te mostrar um método. É uma ferramenta que o seu único trabalho é colocar luz tanto, água tanto, transporte tanto, alimentação tanto, saúde tanto. Seu único trabalho é colocar essa informação. O resto a ferramenta vai fazer para você. Então, sem enrolação e sem desculpa, eu vou te mostrar agora, nos próximos 7 dias, o que você vai fazer. Quem é aluno tem ferramenta, quem é aluno tem mais profundidade. Mas para você que está aqui e ainda não é aluno, vamos lá? Uma base simples. O que você vai fazer? Você vai levantar. O que, Kelly? Os passos. Vou mostrar para você como que você vai fazer isso. Diagnóstico real. Vamos lá. Você vai fazer isso aqui, ó. Nos próximos 7 dias, que bom que vai estar logo quando o salário vai estar caindo, né? Você tá cheio de conta para pagar, você vai olhar quanto que entrou líquido. Porque você vive uma vida olhando para o salário bruto, você não recebe o bruto. Tem o desconto da folha normal, ainda quem tem consignado aí, né? Ainda tem os descontos que o banco faz. Então, quanto que entrou líquido? Quanto que sai de fixo? Todo mês você tem uma conta fixa. Quanto que sai de variável? Quanto está comprometido com dívida? Porque as pessoas falam assim: ah, meu problema no diagnóstico, quando eu vou fazer aqui com a pessoa na primeira conversa, ah, meu problema é o cartão de crédito. Ah, é o consignado. Ah, é o financiamento. Mas quanto que você está devendo de tudo que você usa de crédito, você sabe? Quanto que você tem de comprometimento ali? Quais são os juros que você está pagando todo mês? Você paga juros, você paga multa, você paga encargo. Por quê? Porque não dá para pagar tudo, você vai negociando. Quanto? Aqui é um diagnóstico preciso. Por quê? Sem diagnóstico não existe controle. Você quer controlar a sua vida, mas não quer fazer o básico, não quer fazer o simples. E o segundo passo, parar de endividar. Como que eu paro de endividar, Kelly? Simples, quem é aluno da mentoria, eu ensino várias estratégias ali que quando você vai decidir uma compra, você vai fazer alguns questionamentos para você decidir se compra ou não compra.
Aqui para deixar claro, sempre você vai analisar, você está comprando coisas que irão te consumir, tá levando a sua renda, você está ficando sem reserva, você está ficando sem dinheiro. Por quê? Consumo sem estratégia te leva para o endividamento. Ou você está fazendo até uma dívida, como a maioria que está aqui que é aluno, fez uma nova dívida. Qual dívida? De alavancagem. Eu decidi comprar conhecimento. Eu decidi aprender para mudar a minha vida. Percebe? A maioria fala, não, conhecimento é caro. Caro é ser ignorante. Caro é pagar o tanto de dinheiro que você já pagou de juros e quem não decide comprar conhecimento vai continuar pagando. Isso é caro. Então, quando você entende, a regra é simples. Se não cabe no planejamento, não entra. Mesmo que a parcela seja pequena. Por que que as pessoas endividam? Porque é parcela pequenininha. Quando a fatura chega, toma aquele susto. Aí que a pessoa vai somar, vai contabilizar. Não, tá certo, é você que não somou. É você que não teve um planejamento. Percebe como que é simples? É simples. Basta você sentar e fazer. E aí, qual é o passo 3, Kelly? Nós estamos aprendendo um diagnóstico na íntegra. É quando você vai começar a retomar o controle. Aqui a gente vai ter uma engrenagem, ó. Você vai alinhar o padrão de vida à renda atual. Talvez quando você começou a endividar, a sua renda cabia. Por quê? Porque você não tinha esse tanto de comprometimento que você tem hoje. Agora não cabe. Então a gente precisa ter um padrão de vida conforme a renda que eu tenho hoje. A minha renda, Kelly, depois que o banco pegou tudo, é essa. É essa vida que você tem que viver. Isso não é regresso. Isso é reconstrução. Todo mundo que entra no caos financeiro é porque não teve a base. Agora a gente precisa ter uma base, a gente precisa reconstruir. Você não está se diminuindo. Quando eu começo a falar, né, Tânia, faz isso, faz aquilo outro, reduz aqui, substitui aqui, corta aqui, você fala, não dá, Kelly, é difícil. Difícil é viver a vida que você tá, do jeito que tá hoje. Difícil é acontecer um imprevisto aí e você não ter reserva. Difícil é você achar que o gerente é seu amigo e vai te ajudar. Difícil é o dia que uma doença chega que você não tem dinheiro para comprar um remédio. Esse dia é difícil. Então, agora é o momento de você parar para reconstruir. E aí você tem esse direcionamento. Você está se reposicionando para voltar a ser mais forte, para voltar a entender como que a base é construída, como que imprevistos vão acontecer continuamente e eu tenho dinheiro. E aí nós temos aí o quarto passo, que é aplicar o método. Qual é o método? 50, 30, 20. Como que eu faço isso, Kelly? Ele é adaptado à sua realidade. Só que não é a realidade que você quer, é a realidade que a renda fala que você tem que usar tantos, 50% para o essencial, 30% para a qualidade de vida e 20% para a reserva. Aí você começa a organizar o mês, você começa a quitar as dívidas com estratégias, você volta a ter sobra. Só que não é o resto, é a sobra inteligente. E o quinto passo, 30 minutos. Todos os dias, 30 minutos por semana, para você fazer essa gestão da sua vida financeira, não é do outro, é da sua. Se você negocia com você, quem mais? Isso aqui, sem rotina, vira improviso. Com rotina, vira progresso. Percebe? Quem tem dinheiro é quem reconstrói, é quem vai para o progresso. Só que isso é uma rotina. E aí, será que ter uma base financeira sólida é importante ou não é? Se você entendeu a aula até aqui, eu trouxe um método. Eu te mostrei como você inicia. Você percebeu, não é falta de esforço, é falta de base. E é exatamente essa base que a gente constrói no programa Base Financeira. Este é um programa novo que eu trouxe, por isso que eu estou fazendo, vou começar a fazer as aulas nas quinta-feiras para apresentar o programa. Você que é aluno da mentoria, sempre participa, porque, né, ô, Tânia, sempre agrega aí, sempre muda.
a Meire que vai começar agora, né? Renilce que é mais antiga, todo mundo que tá aqui, ó, mais antigo, você começa a entender, né? A Kátia chegando aqui um método, Elizabeth, né, Elizabeth? Quanto desafio. Josimar, primeira vez, Aderlaine, primeira vez. Existe um caminho simples a percorrer. Só que o que que muda a sua vida? Muda a sua vida quando você tem o direcionamento. Muda a sua vida quando você tem um método. E esse é o meu convite para você. É parar de andar no escuro, é parar de buscar ajuda no lugar que você sabe que não tem. Porque se tivesse, você teria, você estaria na mentoria de investimento. Você estaria com o dinheiro multiplicando e não no aperto como está e ainda vai piorar. Tá fazendo sentido para você que está aqui? Tá valendo a pena ter separar desse momento? Então, a base financeira é para você construir essa estrutura. É para você entender que quem não tem uma base vive apagando incêndio, vive na insegurança. E aí eu quero te mostrar agora, e vou abrir para dúvidas aqui, como funciona a base financeira. A base financeira é para qualquer um? Não. A base financeira é para quem vai decidir assumir o controle. Não é para as pessoas que estão buscando pílulas mágicas. Kelly, eu só quero que você me fale o que que eu preciso fazer para sair das dívidas. Sem base, você pode até conseguir sair da dívida, mas você vai voltar a endividar. A base financeira é para pessoas que estão comprometidas. Comprometidas. A base financeira é isso aqui, ó. É um programa onde você vai ter um método para proteger o seu salário dos descontos automáticos que os bancos fazem. A base financeira é para você aprender um método 50, 30, 20, onde você tem uma ferramenta, e a base financeira é para você reprogramar sua mente. Para quê? Para você entender que o problema não é esforço, o problema não é a profissão, o problema não é a renda, o problema não é o governo, o problema não é o banco, né, Kátia? O problema é quem? Eu, com o conhecimento que eu tenho. Então, a base financeira é para você assumir o controle da sua vida. A base financeira é para as pessoas que estão comprometidas com elas, com a família. Pessoas que entendem que sair das dívidas é um processo e que desafios são necessários. Aprender é necessário. Mudar ações, mudar hábitos, decisões, comportamentos, isso não é fácil, mas isso é possível, isso é simples. Todo mundo que, quando você conversa, fala, eu saí da dívida, hoje eu tenho reserva. Aluno, né? Eu até tenho dívida, mas eu tenho reserva. Elizabeth mandou mensagem essa semana e falou: Kelly, me fala isso aqui desse programa, me fala isso aqui que eu tô vendo. Gente, eu vou falar na próxima aula sobre a pressão que está saindo agora de bloqueio de conta. Preste atenção. Bloqueio de conta acontece para quem? Quem é aluno da mentoria sabe. É fácil bloquear uma conta? Não é. Mas o sensacionalismo é para colocar medo nas pessoas e as pessoas correrem para o banco. Quando você aprende uma base, você para de ser refém. Refém do que todo mundo está falando. Preste atenção. O que todo mundo está falando, cuidado. Por quê? Porque essa informação que você está tendo aqui, olha quantas pessoas estão aqui ao vivo. São poucas pessoas que decidem sentar numa mesa diferente. São poucas pessoas, né, Kátia, que sai do estado, que dá, vai para outro estado para sentar em mesas diferentes, que vai aprender com pessoas que têm resultados diferentes, conhecimentos diferentes, e isso gera custo. Você tá aí, ó, na sua casa. Não importa se você tá no sofá, se você tá na cadeira, se você tá deitado, não importa, você tá no conforto da sua casa. Quanto que você tá gastando para estar aqui? Eu, para ter conhecimento, eu invisto muito. Kátia, que é minha sócia aí, investe muito. Não é só o tempo que você está gastando aqui, não, tem recurso. Então, eu quero te ofertar esse programa para você entender que sim, tem um custo, né? A equipe está até colocando aí, ó, para você que deseja dar o primeiro passo em direção, é só clicar no link.
A base financeira é para você que quer assumir o controle. Quem é aluno da mentoria, a base está lá dentro. Você sabe que lá a gente trabalha muito mais. Para quem é a base? Para quem ainda não é aluno da mentoria. Para quem acha que é um custo, que não tem dinheiro. Isso aqui não é custo, isso aqui é investimento. Porque vai voltar para você. Quando você protege a sua conta, Elizabeth está aqui, não me deixa mentir, ela protegeu a conta dela. Demorou um pouquinho porque o gerente enrolou, mas protegeu. O dinheiro que era descontado de forma automática parou de ser descontado. Então a base financeira ajudou ela a fazer essa proteção. E aí, quando eu pergunto, né, para cada um que está aqui, quanto que o banco desconta de você automático? Porque ninguém faz essa conta. Eu tenho pessoas que já falaram para mim assim, aluno, Kelly, o banco descontava de mim 10 mil, 7, 5, 3, 2, 1.000, 700, 600, 500, porque eu atendo todo tipo de público. O banco descontava. Então, pare e pensa, só de fazer a proteção salarial, você vai ter essa economia. Tudo que o banco desconta de forma automática não vai mais. Na base financeira, você vai ter esse ganho. Quanto que desconta hoje? Você tem esse número? Você tem clareza desse número? Porque para você entrar na base financeira, hoje, 997 à vista, ou 12 parcelas de 103. 12 parcelas de 103 é a pizza do final de semana. O sanduíche do final de semana, né? Quem é mineirinha aqui, Kátia tá ali balançando a cabeça. Ô, gente, 103 por mês. Isso aqui é R$ 3,43 por dia. Você não toma um café com pão de queijo. R$ 3,43 por dia, que no final de 30 dias você vai investir em você R$ 103. Para você ter o seu salário protegido, um método para o seu dinheiro sobrar todo mês e ainda entender quem é você com o dinheiro, quem é você no seu comportamento. Esse é o convite. E aí talvez você vai falar, Kelly, não tenho. R$ 3 por dia? Se você colocar aí na ponta do lápis, quanto que você gasta? Na padaria, na farmácia, no supermercado. Se você tirasse só uma coisinha aí de tudo que você tem que comprar para você ter seu salário protegido, para você ter uma organização financeira, para você deixar de ser a boba, o bobo do banco, R$ 3 por dia não paga, não. Paga, não. E eu posso dizer que o risco é 100% meu. Para você ter esse programa todo na sua mão. Primeira vez que eu estou abrindo esse programa. Isso aqui era só na mentoria. Antes eu só oferecia, ó, salário protegido. Agora eu criei um programa para te ajudar. O risco é 100% meu. Que ó, eu te dou 110% de garantia. Porque se você entrar na base financeira, aplicar tudo que eu vou ensinar, que eu vou te orientar. Nós vamos ter aulas fechadas para quem é aluno da base financeira. Quem é aluno da mentoria participa de tudo, né? Porque a mentoria é o todo. Se você entrar na base financeira, aplicar tudo que eu vou ensinar, você me provar que aplicou e mesmo assim não teve resultado, eu te devolvo 100% do seu investimento. Não é você falar para mim, ah, Kelly, não deu certo, não funcionou. Eu fiz tudo, eu fui lá, protegi o meu salário, eu organizei 50, 30, 20, eu consegui fazer ou eu não consegui fazer, porque a aula é para quê? Para eu tirar dúvida. A aula é para eu trazer estratégia, para eu trazer método, né? É para eu trazer técnica. Todo mundo que fez tem o salário protegido, todo mundo que fez tem o dinheiro sobrando todo mês. Todo mundo que fez passou a ser investidor, mesmo devendo. Então, quem não faz, não tem resultado. Quem quer negociar com você, ah, não, deixa para depois. Depois eu vejo, depois eu faço. Passou o mês, passou o ano. Nós já estamos chegando na metade do ano. E por que que eu dou 100% de garantia? Até 110, né? Porque eu confio muito no conteúdo que eu compartilho, né? A base financeira, ela foi criada depois de mentoria desde 2019. Muitas pessoas já aplicaram, todas que aplicaram tiveram resultado.
E isso me deixa muito tranquila, sabe por quê? Porque você pode dormir tranquila. Você pode voltar a ter paz. Essa ansiedade que você tinha com cobrança, quem é aluno não tem nem ansiedade com cobrança, porque sabe se defender. Dentro da mentoria, eu ensino o seu direito, o direito bancário, o direito do devedor. Na base, a gente não tem, porque é um programa que eu fiz para começar a fazer seu dinheiro sobrar. Se você iria falar para mim, né, Kelly, meu dinheiro não sobra. R$ 3 por dia, eu posso te falar que sobra. O seu filho te pede aí R$ 3 por dia. Às vezes você vai ali na sobremesa, foi embora R$ 10. R$ 3 pode te impedir ou pode fazer você ter a vida dos sonhos. Se você entrar hoje, anota isso. Aplicar tudo que é orientado. É praticamente impossível, hein, não ter resultado. Mas se você não tiver resultado, o risco é meu. Acabar com a dívida, presta atenção, é isso aqui, ó, é uma decisão. Acabar com a dívida não começa no banco como todo mundo vai buscar ajuda. Acabar com a dívida começa com uma decisão. O método está pronto, testado, validado. Você não vai ser a primeira pessoa, também não vai ser a última. O risco é nosso, mas a decisão é sua. E eu pergunto para você, qual é a sua decisão? Continuar do jeito que tá? Enrolada, fodida, lascada, mesmo ganhando bem, mesmo sendo aí a profissional que você é, trabalhando bem, mas vendo o seu dinheiro indo embora, vendo no final do mês você não tendo, ou você vai decidir? A base financeira é o que eu poderia fazer para te ajudar. E eu pergunto você, quem é você? Qual vai ser sua decisão? Lembrando, quem é aluno da mentoria, você já está no todo. Quem não é, né? Os novatos que estão aqui, às vezes pensando se isso é para você, se é o momento. Eu pergunto para você, qual é a sua decisão? E agora eu abro para perguntas. Quem chegou depois aí perdeu o início, né? Qual é a dúvida? Qual é o seu problema financeiro? O dinheiro já vai cair, o banco já vai pegar. Você já sabe que não vai dar para pagar tudo. Você já sabe que para passar o junho, você vai precisar de novo do cartão, vai precisar de novo usar o cheque especial. Talvez já pensando no empréstimo, já negociou, já renegociou. É para você. A base financeira é para você. Dúvidas? Dúvidas? Renilce, Elizabeth, né? Quem mais? Todo mundo que tá aqui, ó. Tânia, Meire, valeu a pena estar aqui. Kátia, prazer ter você aqui, né? Sempre vamos fazer uma jornada. A Kátia vai trazer aulas aí para nós de comportamentos, para você entender um pouquinho mais de você. Vou agendar com ela para a gente ter essa aula. Isso aqui é para quem entendeu que o seu problema não é o banco, não é a dívida, não é sua renda, é você, certo? E aí, temos dúvidas, não? Meire, tá fácil encarar cada vez mais o desafio? É estimulante, né? Pensar assim, em buscar uma solução. É isso, é isso. E a solução, Meire, é consistência. É você olhar lá para o seu trabalho, né, para o cargo que você ocupa hoje, você sabe que foi um processo, foi uma jornada chegar até lá. Estar lá também é outra, né? Então a É, gente sabe que toda profissão tem o seu desafio. Toda profissão tem seu desafio. Estar lá é difícil, mas você tem disciplina para ir todo dia. Você tem disciplina para encarar ali os colegas de trabalho que não gostam, que tá caçando fofoca, que tá criando caso. Né, Tânia? Tem dificuldade com o cliente que fala que vai comprar, não compra, compra, não paga. Todo mundo tem suas dificuldades. Tudo que nós fazemos é por causa do dinheiro. Então, quanto vale a organização? Entendendo que no primeiro momento vai ser desafiante, mas depois você vai poder se livrar disso. Depois você vai poder falar assim, valeu a pena. E ó, todo mundo que tá chegando, eu pergunto a Elizabeth, Elizabeth é da turma um. Foram 10 turmas de mentoria em grupo.
Fernanda, você chegou agora, seja bem-vinda. É, essa é uma aula que, né, vai ficar gravada aí para os alunos. Parabéns por estar aqui, eu sei o desafio. A Elizabeth é da turma um, né? Nós tivemos 10 turmas em grupo. Agora que eu abri um outro formato aí, que é o que você está fazendo parte, Meire, e algumas pessoas estão decidindo entrar. Antes era ao vivo os encontros, toda semana a gente encontrava. Elizabeth entrou na turma um, entraram várias pessoas. Quem sobreviveu até hoje, Elizabeth. Elizabeth, sempre quando pode, está ao vivo, está participando. Teve toda a dificuldade emocional, né? Porque a dívida, como eu falo, a dívida é emocional. Antes de você olhar para o banco, você está olhando para você que não dorme, que não consegue comer, que não consegue trabalhar, que não consegue fazer nada. Cobrança de tudo e de todos. Quando você começa a ter o direcionamento, sempre eu falo da Elizabeth, primeiro que ela é da turma um e segundo, gente, Elizabeth não dormia. Ela me mandava mensagem de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu acordava às 5 horas da manhã, Kátia, várias mensagens da Elizabeth lá. E aí eu respondia, nunca deixei ninguém sem responder, sabe? Quem é aluna que tem acompanhamento direto. E aí a Elizabeth foi criando confiança, segurança, foi fazendo o que precisa. Hoje a Elizabeth sumiu, né? O Ale fala assim: eu sinto falta da Elizabeth, porque a Elizabeth sumiu, voltou a dormir, voltou a ter paz, mesmo ainda com a dívida, porque dívida é processo, né? Sair dela também é processo, mas hoje a Elizabeth tem dinheiro, hoje ela tem reserva. Às vezes ela me fala assim, Kelly, a dívida nem reduziu, calma, você já sabe que a dívida, como funciona. Cada dívida é uma estratégia, cada dívida é uma negociação, cada dívida é um processo. Mas se você não tiver a base, não queira resolver dívida, que é o que todo mundo faz. É, Então, você que está aqui, parabéns. Você fez a coisa mais difícil, separar o horário da sua agenda para estar vindo aprendendo um pouquinho mais. E essa aula aqui não está lá dentro do módulo da mentoria. Para você é um plus. Para quem não é aluno, é uma grande oportunidade de ir para a base, R$ 3 por dia, 103 no mês, ou, né, você pode escolher pagar à vista aí 997. O fato é, ou você paga investindo em você, no seu conhecimento, né? Porque eu sempre falo, o trabalho devolve, a organização devolve, o investimento devolve, ou você vive do jeito que tá e tá tudo bem, que a vida é feita de escolha. Tem gente que reclama todo dia, né, Kátia? Ela vai eu reclamar com a Kátia, é, calma, vamos olhar para esse contexto, calma. Quer contribuir, é. Kátia? Então, gente, boa noite. O que que acontece? Tudo isso que a Kelly falou, sua aula foi muito boa, explanação maravilhosa. Tudo, gente, tem a ver com o nosso comportamento. Quando a gente consegue entender como que a gente funciona, porque a gente acha que sabe. Eu achei que eu sabia há muitos anos, né? Quando eu comecei a estudar, estudei inteligência emocional. Ah, não, agora já estou sabendo, mas quando eu fui estudar mais a fundo sobre a nossa personalidade, o nosso comportamento, tudo, todas as ações, as atitudes, tudo na nossa vida tem a ver com isso. E o que que a gente vem trazer? Vem trazer que quando você entende isso, você consegue sair com um pouco mais de leveza do desafio. O que a Kelly disse sobre pílula mágica, ela não existe para ninguém, gente. Não tem como. Não tem como. Tem como você encarar aquela decisão, encarar de frente, como diz o Pablo, né? Mete os peitos e vai. Ou seja, é encarar. E a mudança, a transformação, interessante que hoje eu estava conversando com uma mentora minha, a gente estava falando disso, sobre o desconforto. Nós estamos numa leva e ai, vou acolher. Eu sou daquelas que acolho mesmo, mas eu também dou uns tapinhas, né, Kelly? É com amor. Mas aí não tem como mesmo, por mais que eu te acolha, não tem como ser, sabe, confortável. Porque é desconforto. Gente, quando a gente vai para academia, que malha o músculo, eu tô aqui com meu braço, o de cá, que eu tive um probleminha de saúde desse lado, eu mexi mais esse, tá aqui, a minha carne tá tremendo um pouquinho, o músculo. Não é desconfortável aquela dor no músculo que dá para o músculo crescer? Então é isso.
Quer ter um corpo sarado? É confortável? Não é. Quer ter, sei lá, fazer uma dieta? Não é. Mas o resultado, quando você toma a decisão de entender e de aplicar tudo aquilo que a gente ensina, minha amiga, meu amigo, é desconfortável, mas no final é bem confortável. E eu falo dessa cadeira, de uma cadeira que eu já tive lá nesse sofrimento todo, mais emocional, até que dívida, glória a Deus por isso, mas não tive assim, muito jovem eu tive. Mas assim, não foi uma coisa exorbitante. Mas é muito mais que isso a nossa vida. A nossa vida vai muito além do dinheiro. Por mais que a gente, eu sei que alguém, não sei aqui ou quem vai assistir, pode estar passando por uma situação de muita falta de dinheiro, mas quando a gente olha para o todo, a gente vê que isso não é o todo. Se eu contribuir, esse aí Muito, é um muito, pouquinho. muito bem. A Kátia vai estar contribuindo com a gente, tá? Todo mundo que é aluno da mentoria, a Kátia vai trazer aí conhecimento, nós vamos agendar um dia para trazer. E todos vocês que são alunos da mentoria, lembra, é uma fase, tá? É uma fase de se organizar, é uma fase de entender que dívida vai ser resolvida, mas o nosso principal motivo, como a Kátia falou, não é olhar para a dívida. Dívida é consequência. Dívida é consequência da organização e a dívida é consequência de quem nós somos. Existe uma base aí, existe uma raiz aí. Por isso que o diferencial nosso é trabalhar comportamento, mentalidade. Quando você se conhece, cada vez você vai ter mais força para fazer o que precisa com o seu dinheiro e com a sua vida. Então a Kátia veio para contribuir. Você, né? Todo mundo aí que é aluno mais antigo ainda não teve aula com a Kátia, vamos ter. Meire, você que chegou agora, parabéns. Alunos, né? Vai ficar gravado aí. Quem é aluno vai estar sempre chegando. Essa aula eu vou disponibilizar para o programa Base Financeira e para quem é aluno da mentoria também. O aluno da mentoria ele leva, né? Então a gente tem aí um período onde você começa a levar tudo que eu sempre trago. Lembra, não é sobre dinheiro, é sobre você, é sobre a sua vida. Se você entender que dinheiro é consequência de quem você é, você já começou a mudar aqui. Então, sem mais delongas, parabéns por estar aqui, viu, Meire? Primeiro encontro ao vivo. Parabéns, Obrigada, foi muito todos. bom. Foi muito bom. Contribuímos aí com o seu início de jornada. Sim, com certeza. Muito bom. Esse é o nosso objetivo. Sempre programe. Eu sempre aviso com antecedência para todo mundo programar para o máximo que conseguir. E vamos, bora. Bora entrar um junho diferente, viu, Meire? Já começa a aplicar aí as técnicas para usar o dinheiro cada vez com mais estratégia, com mais sabedoria. Quem é aluno antigo, hein, Tânia? Vão fazendo aí 50, 30, 20. Não é milagre, não é mágica. É fazer 50% da minha renda é para onde? 30% é para onde? 20% é para reserva. Esse aqui eu não negocio. Se você negociar, tá tudo bem. Quem vai ficar sem dinheiro é você. Depois não chora comigo, não. Mas se não negociar, a gente começou a ter uma vida mais leve. Então, ó, parabéns. Fiquem com Deus. Nos encontramos nos grupos. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Todos que estavam aqui no grupo Finanças com Kelly, contribui lá. Me conta, o que que valeu a pena para você. Quem não veio, o que que essa pessoa perdeu? Porque quem já estava lá mais tempo viu que muitas pessoas levantaram a mão ontem falando que viria. Não vieram. E a maioria, sempre quando eu gero uma enquete lá, eu pergunto, eu trago um conteúdo, as pessoas querem ter dinheiro. Mas eu sei que a vida nos engole. Eu quero que você vai lá e contribui com outras pessoas que não tiveram aqui. Eu quero que você fale o que é que valeu a pena essa aula para você. Se você inspira, motiva, incentiva mais pessoas virem para a base financeira, virem para a mentoria, né, participarem das aulas ao vivo, porque o propósito é levantar um de cada casa. Você foi a pessoa que levantou na sua casa para salvar a sua casa, para salvar a sua família. Você escolheu ser um GLD. Você escolheu ser um GLD.
Então a sua vida começa a mudar agora. Deus abençoe você e até nas próximas aulas e dentro da mentoria. Com Deus, viu? Tchau.